Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal, começando mais uma semana. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre um corte aqui, um comentário do Casta que ele postou no Instagram dele. Pra quem não conhece, o Casta, ele é um cara que tem um canal de cripto, fala de criptomoeda e tal. E é bacana, é um cara legal, inclusive por isso que eu sigo ele lá no Instagram, né, e tal. Mas ele postou esse corte desse podcast que ele foi e falou, e deu uma justificativa assim, falou um negócio que eu não concordo, achei estranho e tal, mas inclusive respondi aqui no Instagram esse corte, mas eu quero desenvolver um pouco aqui nesse vídeo e explicar um pouco, usar, né, essa fala dele como exemplo aqui, explicar um pouco o meu ponto e explicar por que eu acho que ele está errado nessa opinião dele, que inclusive que ele foi pela opinião de outro cara, mas vamos escutar aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Vou virar aqui. O futuro utópico, quando o cripto vai ganhar o mundo, quando todo mundo usar Bitcoin. Principalmente os bitcoiners, né, maximalistas, pensam assim, cara, o futuro que eles querem é um futuro onde o Bitcoin destrói o real, destrói o dólar, destruímos os bancos, possivelmente acabam até os governos, e nós somos projetados para uma utopia anarcocapitalista. É o fenômeno da hiperbitcoinização. Cara, tem um economista chamado Yanis Varoufakis. Esse cara é um economista, filósofo grego. Ele foi ministro das finanças na Grécia durante o crash da Grécia. Uma vez eu vi um vídeo do Yanis Varoufakis, que era um vídeo assim, um debate entre um bitcoiner e um cara que diria que Bitcoin nunca seria dinheiro. Eu falei, legal, vou ver esse debate. Deixa eu ver aí o cara tomar uma lapada, né? O bitcoiner vai destruir, cara. Aí eu comecei a ver o vídeo, meu irmão. O Yanis Varoufakis devorou o bitcoiner, cara. E eu falei, meu Deus, eu tô concordando com o cara, velho. Não posso. Tô concordando com um cara que eu achei que ia ser humilhado. O cara que tá falando que Bitcoin nunca pode ser dinheiro. E eu vou dizer por que eu concordo com ele. E por que eu acho que é muito difícil que Bitcoin seja dinheiro. Vamos fazer um ensaio teórico, tá? Ok. Bitcoin venceu no Brasil. O real não existe mais. Seu salário, seu aluguel, sua casa, o governo coleta imposto em Bitcoin, tudo funciona em Bitcoin. E aí, de repente, cara, bate uma pandemia. E você precisa de leito, vacina, cama, profissional remunerado, logística, tenda, você precisa de uma porrada de coisa. Só que acontece, o governo tem uma reserva limitada. E se esse valor não for o suficiente, então não há resposta para a pandemia. Então as pessoas começam a morrer na rua. E aí, cara, acaba. Caos civil, saque. Acabou o governo, morreu a sociedade. Então o argumento do Yanis é o seguinte: governos, pelo menos da forma como os governos funcionam hoje, eles precisam ter o controle da elasticidade do suprimento financeiro, nem que seja para responder a um evento inesperado. E o problema é, eles vão abusar, vão fazer besteira, ok, dá para discutir alternativas para regularizar melhor isso, mas um governo que não consegue aumentar e reduzir o fornecimento de unidades circulando do seu dinheiro, ele é um governo que não consegue responder a crises e emergências. Então não adianta você falar, bota o Bitcoin, mata o banco, mata o governo e vai dar tudo certo. Não, você não tem como dizer isso. Com um futuro alternativo, meio termo, seria o seguinte: o governo mantém a sua moeda fiduciária, só que ele tem uma reserva de Bitcoin. Então quando o governo imprime dinheiro, nós pelo menos sabemos o fator de diluição daquele dinheiro em relação ao Bitcoin. E nós podemos usar o Bitcoin como uma unidade de conta naquele país. Então você continua tendo uma economia sensata, ok? Você continua tendo uma economia lastreada. Só que você o tempo todo consegue recalcular o fator de diluição que o governo aplica na própria moeda. E ainda assim ele conseguiria responder a uma emergência, a um cataclisma como esse. Cara, isso não faz o menor sentido. Como assim, pelo menos a gente saberia o tanto que a gente foi diluído? Cara, o ponto é não ser diluído, cara. E a galera não entende isso. Tipo assim, essa mentalidade é uma mentalidade fiduciária eterna, que perpetua em todo mundo, que atinge todo mundo, inclusive pessoas que entendem e falam de Bitcoin. Tipo assim, eu não me excluo disso, entendeu? Mas é porque a gente nasceu nesse ambiente onde a gente entende dinheiro como moeda fiduciária e só. E o ponto é, não é. Não é. O problema é que já está há muitos anos assim, e isso foi ficando meio que intrínseco assim na gente de acreditar que o dinheiro é moeda fiduciária, cara. E não é.
Na própria série que eu falei aqui sobre a história do dinheiro no canal, tem uma playlist só com esses vídeos, que se você quiser assistir para saber um resumo aí bacana da história do dinheiro, fica claro lá, entende? Tipo assim, muitas coisas já foram dinheiro. E aí fica nessa ideia, e tipo assim, que diferença que vai fazer? Ah, o governo vai ter Bitcoin, mas aí você vai ficar ainda preso à moeda do governo. E se ele precisar imprimir dinheiro, pelo menos você vai saber o tanto que você foi diluído. Tipo assim, cara. Ah, que o governo vai coletar impostos em Bitcoin, não sei o que. Não, cara, não vai coletar merda nenhuma, não vai roubar dinheiro de ninguém. É esse que é o ponto, entendeu? A hiperbitcoinização não significa que o governo, os estados vão tudo usar Bitcoin e vai continuar do jeito que é com a moeda fiduciária, só que com Bitcoin. Não é isso, velho. Não é isso. Hiperbitcoinização não é isso, tá ligado? Aí eu respondi pra ele aqui e vou ler, mas eu vou elaborar o que eu expliquei. Porque, porra, senão ia ficar 10 km de texto de comentário, é uma merda, né? Ninguém lê, nem eu ia ler. Aí eu coloquei, discordo, Casta, isso não é razão para uma hiperbitcoinização não acontecer. Na real, o Bitcoin é neutro nesse sentido. As pessoas vão responder aos incentivos econômicos da tecnologia. É o que eu já venho falando aqui no canal, tipo assim, velho, meio que não interessa se o governo não gosta e se alguém não gosta e tal. Tipo, o incentivo da tecnologia vai levar pessoas a usar a tecnologia superior. É simplesmente isso, baseado nas características de dinheiro, que também a gente viu aqui no canal. E a solução para o caso de uma catástrofe, e que essa justificativa é bizarra, é tosca, eu acho uma justificativa podre. Aí porque o cara lá era ministro da economia da Grécia na crise, é por isso que ele devia ser ministro na crise mesmo, deu crise por causa desse tipo de pensamento, desculpa, mas idiota. Aí o governo não tem como brotar dinheiro do nada para remediar uma crise. Aí eu dei um exemplo aqui no meu comentário. E a solução para o caso de uma catástrofe é o próprio gerenciamento ativo da população. Podemos ver isso de forma reduzida nas enchentes do Rio Grande do Sul, onde a grande mobilização já foi popular, tanto com força de trabalho quanto financeiramente. Inventar riqueza onde não existe é ruim, e o problema que gera no futuro próximo é devastador. As pessoas são muito mais capazes de fazer algo do que acham que são. Quando reconhecerem esse poder, vão finalmente entender que o Estado não serve mais ao seu propósito. Mas aí que está o ponto. O exemplo que eu dei aqui do Rio Grande do Sul, que foram as pessoas que saíram lá de barco, de jet ski, de pedalboard para ir salvando a galera, e o Brasil inteiro se mobilizando, doando dinheiro para conseguir remediar essa catástrofe, que na raiz do problema, qual foi a raiz? Quem foi o principal responsável pela raiz do problema? A própria merda do governo, que já sabia do risco, já tinha pessoas profissionais da área falando que essa enchente poderia acontecer, não tinha a estrutura que precisava ter. Então, tipo assim, velho, que porra é essa, tá ligado? Tipo assim, não, é o governo que ajuda a remediar a crise, imprimindo dinheiro e diluindo a riqueza da população. Ele causa a maioria das crises. E se tiver crises que não foram causadas por governos, a sociedade vai ser muito mais rica, muito mais próspera, realmente gerando riqueza, né? E que vai conseguir remediar por conta própria. Como eu dei o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Entendeu? E é assim que vai ser. A humanidade não vai simplesmente sucumbir, todo mundo morrer, porque ninguém vai querer tirar dinheiro do bolso para resolver os problemas. Não, cara, não. É muita falta de noção simplesmente pensar que as pessoas vão abandonar. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, cara. Ninguém tinha obrigação de ajudar ali aquelas pessoas e tal. As pessoas simplesmente se mobilizam, fazem isso por uma questão natural, uma questão humanitária, uma questão de empatia generalizada, saca?
a responsabilidade de resolver aquele problema ali, que inclusive foi culpa dele, era do governo. Só que as pessoas não estavam dispostas a cruzar os braços, ver ali pessoas morrendo, casas sendo destruídas, animais morrendo também. Tipo assim, as pessoas não vão cruzar o braço e falar assim, governo, a gente paga os tributos aí e é para você resolver, né? Isso aí é sua responsabilidade, deveria ter feito, então vou ficar aqui no meu canto, vou cruzar os braços e vou só ficar assistindo a desgraça alheia. Não, nem não sendo a responsabilidade da população, as pessoas deixaram isso para lá. As pessoas foram ativamente trabalhar para ajudar o outro. E é assim que é, e é assim que vai ser. Naturalmente as pessoas têm essa tendência, sabe? Tipo, eu não aguento essas pessoas, esse povo que é, tipo assim, pessimista e acha que todo mundo é mal pra caralho, que a gente está no completo inferno e todo mundo na Terra é um demônio, sabe? Ninguém nunca ajuda ninguém e todo mundo só quer tirar vantagem o tempo inteiro. Não, velho, não. E acho que muito pelo contrário. A gente é falho, a gente tem problemas, a gente tem os vícios, a gente tem uma maldade também, mas de forma geral, eu acho que a gente tem muito mais tendência ao bem, à justiça, à coisa boa, do que o contrário. E essa força majoritária faz toda a diferença. Mas enfim, uma parte que ele fala lá dessa elasticidade mesmo do dinheiro, porque o governo precisa tirar dinheiro de onde não tem, criar moeda para situação de risco. Não precisa. É isso que eu estou dando um exemplo aqui. Mas como é que a gente faria no caso lá, igual ele deu o exemplo lá da Covid? Porra! As pessoas estão aí para isso. Nossa, porra, desespero total, a gente precisa... Tem uma mobilização aqui para construir aqueles hospitais ou aqueles abrigos temporários e tal. As próprias pessoas se mobilizam, se organizam em organizações independentes, cara. Não é tão assim fantasioso. Hoje a gente já tem isso. Não existe aí ONG, não existe igreja. Porra, não tô tirando isso do meu toba, tá ligado? Já existe isso hoje. Então, tipo assim, aí falar, não, mas o governo precisa de fazer isso. Isso é balela, sabe? Isso é balela, é absurdo, inclusive. Aí ele fala, não, mas aí o objetivo do Bitcoin e tal é matar os governos, matar os bancos, não sei o que, essa coisa de matar. Não é questão de ir lá e matar o banco ativamente ou o governo, é simplesmente a adaptação. Se o governo não se adaptar, não entregar bons serviços, que aí a gente vai ter a opção de escolher, ele vai ser minimizado. É simples assim. E não existe isso, igual ele fala ali, a gente pode conversar, né, tentar chegar numa lei que não permita que o governo abuse da moeda. Isso também não existe, cara. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Se você der o poder, se o Estado controlar o poder, tiver um monopólio sobre o dinheiro, ele vai ter o incentivo econômico para continuar imprimindo dinheiro. E foda-se, eles não estão nem aí pros outros morrendo na enchente, tá ligado? Cara, é muito esquisito. É minimamente esquisito ver pessoas, e no caso ele citando aí esse tal desse economista, falando um tipo de merda dessa. Tipo, eu que sou economista de YouTube, vejo que isso não faz o menor sentido, cara. Não é possível, eu não sou tão inteligente assim que os economistas que estão dentro de estados falar uma burrice dessa. Mas é isso, tipo assim, a questão dos bancos morrer, os estados morrer, não acho que vai morrer, é como eu comentei num vídeo aqui, só acho que vai diminuir tanto, vai se reduzir tanto, que vai ficar num patamar minúsculo. Do tipo assim,
Você quer a escola estatal, você quer o negócio, você vai ter que pagar por isso e o Estado vai entrar na competição justa. Então você vai poder escolher o que você acha melhor. Então, tipo assim, se você pode escolher ser atendido num hospital Mater Dei ou numa UPA, você vai escolher a UPA? Não, não vai. Porque é uma merda. Porque você vai ficar 5, 6 horas na fila lá pra eles te receitar uma dipirona, tá ligado? Aí, aí ele fala, ah não, mas é aí que todo mundo tem que aderir, né? Tem essa coisa assim, essa visão que o mundo inteiro vai precisar aderir ao Bitcoin. Não, cara, não vai precisar o mundo inteiro aderir. É só uma parte da população. É a mesma coisa que aconteceu com outras tecnologias, tipo energia elétrica, internet. Você é obrigado por alguém tá ali te obrigando a usar energia elétrica? Não. Se você quiser, você vai pro meio da floresta e vive lá, tá ligado? Só que você perde riqueza, você perde produtividade, você perde várias coisas não utilizando a tecnologia. E isso com qualquer tecnologia. Sabe, sei lá, na invenção da roda. Se você usar uma carroça com uma roda quadrada, você só vai estar sendo burro. Você só vai estar abrindo mão de uma tecnologia que é muito melhor que a roda, que fica mais fácil na hora de você empurrar a sua carroça. Mesma coisa com a energia elétrica, mesma coisa com a internet. Você pode ter uma empresa que não esteja na internet, que não tenha uma rede social ali, um site ou alguma coisa que venda e que não venda pela internet. Pode, você tem essa liberdade, olha que maravilha. Só que se você não usar, você vai ser obliterado do mercado. Porque as concorrentes ou as outras empresas usam, as pessoas têm um acesso muito mais fácil dessa forma e pronto. Tanto é que todas as empresas utilizam a internet. É a mesma coisa com o Bitcoin. A pessoa pode escolher não usar Bitcoin. Ah, não quero Bitcoin, não gosto de Bitcoin. Pode escolher. Só que é uma tecnologia superior. E se você não usar, você vai ficar para trás e o problema é seu. É isso que os caras não entendem, cara. Não é essa questão de, eu vou ser o revolucionário porque eu vou obrigar os outros, tem que usar Bitcoin, não pode usar moeda do governo, não pode isso, não pode aquilo, o banco tem que acabar. Não, cara, é gradual, é a tecnologia chegando, aparecendo, pessoas, a adoção crescendo exponencialmente, as pessoas percebendo o valor daquilo ali, e naturalmente as coisas pior vão ficando de lado. Não é tão difícil de entender. Isso funciona em qualquer área da tecnologia. Tipo, música, vamos escutar música. Hoje a gente escuta música num aplicativo que você entra lá, tá na nuvem, você escolhe qualquer CD que você quiser, qualquer álbum que você quiser escutar, você vai lá e escuta na hora com um negocinho desse tamanho que cabe no seu bolso. E antigamente você precisava ter uma pilha de CD desse tamanho e nem tinha as músicas tudo que você queria ouvir. E mais antigamente ainda a fita, o vinil, e assim vai. A tecnologia vai se moldando. Você pode não usar um Spotify, um YouTube para escutar música? Claro que pode, você tem todo o direito. E tem muita gente que gosta, né, da música ali no analógico e tá tudo bem, tudo certo. Só que você perde produtividade. Enquanto você tem ali um número de disco limitado, o outro que usa o streaming ali tem praticamente ilimitado. Ele pode escutar o álbum daquele artista que ele gostou, todos os álbuns e música da banda lá, da coreana, japonesa. E é assim. É assim. Então, cara, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. E volto a falar, eu gosto do Castro e tal, eu trouxe ele aqui justamente porque eu vi o conteúdo dele, mas tipo, isso não faz o menor sentido, essa concordância com esse cara lá
esse tal desse economista lá é simplesmente uma falta de compreensão mesmo do que é o Bitcoin, do que o uso de tecnologia, de adoção tecnológica causa, né? A gente tem históricos infinitos de tecnologias que vieram e foram substituindo as outras. E com o Bitcoin é a mesma coisa, só que a gente está falando de dinheiro, de reserva de valor. É isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like aí no vídeo também. Mas se não gostou, deixa o like também por caridade. E se inscreve aí no canal também para continuar acompanhando os vídeos. E indique para alguém aí, para algum amigo. Se quiser também deixar um comentário, deixar sua opinião sobre o assunto também. A gente abre uma discussão aqui, troca uma ideia. Sempre com a intenção de crescer, né? de se aprofundar, de aprender cada vez mais. E é isso. Muito obrigado aí, valeu e tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.